Estamos de volta agora já para falar sobre Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou, gente, a marca histórica de $100 mil pela primeira vez na história na quinta-feira. Hoje, como a gente viu, a criptomoeda está em queda. Os investidores apontam como principal motivo para a trajetória de valorização do Bitcoin a expectativa em torno das políticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que promete consolidar as criptomoedas no mercado financeiro global. O valor da moeda digital atingiu um recorde de $103.619, impulsionado pela indicação de Paul Atkins para dirigir a SEC, que é a agência reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos, como se fosse a CVM deles. Agora a gente vai acompanhar num gráfico que a gente separou aqui para vocês a trajetória de valorização do Bitcoin desde junho desse ano. E vai ficar muito claro para poder você perceber nesse gráfico que foi a partir da eleição de Donald Trump que realmente a criptomoeda engatou uma alta sem volta e começou ali uma valorização sequente, registrando recorde após recordes. Isso por causa dessas políticas aí de Donald Trump, mais de desregulamentação e de apoio ao mercado cripto, inclusive a Bitcoin, que a gente já ouviu várias falas do Donald Trump, inclusive em relação a isso, dizendo que quer tornar os Estados Unidos uma superpotência do Bitcoin. Agora perceba que um pouquinho mais lá para trás, entre junho, julho, agosto, a gente tinha ali uma certa volatilidade, idas e vindas constantes ali, de altas e depois correções nessa cotação da criptomoeda, que chegou em alguns momentos ficar ali entre a marca dos $50 mil e $60 mil. Praticamente dobramos o preço da cotação da criptomoeda em pouquíssimo tempo. E a gente, claro, fica agora querendo entender, né, para onde que vai essa cripto, para onde que vai agora a cotação do Bitcoin, será que a gente vai conseguir ver momentos de correção como esses anteriores que a gente acompanha no gráfico, que aconteceram entre junho e outubro, antes da eleição de Donald Trump? Eu lembro que esse período também ainda existiam ali alguns resquícios em relação ao halving, o evento que acontece na criptomoeda, que a gente também vai explicar um pouco mais sobre isso aqui para vocês, mas, portanto, a eleição de Donald Trump engatou realmente uma alta sem precedentes na história da cotação do Bitcoin. E é sobre esse cenário do Bitcoin que nós vamos conversar agora com o analista da BitGet, o Fernando Pereira. Muito bom dia para você, Fernando. Obrigado por estar aqui com a gente, para poder ajudar a gente a entender um pouco mais, né, sobre essa trajetória aí, praticamente um foguete do Bitcoin. E em pouquíssimo tempo, mas antes de mais nada, bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Dia, muito obrigado pela presença e que baita foguete, né? Um foguete que entregou mais de 120% de valorização somente em 2024. E aí é sobre essa renovação de recorde histórico, né? E um atrás do outro que eu quero conversar um pouco com você. No gráfico fica muito claro que isso está atrelado realmente ao pós-resultado da eleição americana, com o Donald Trump sendo eleito. Além dessa vitória de Donald Trump e desse mercado mais favorável que o próprio presidente eleito traça para a criptomoeda, tem algum outro fator que também ajuda nessa valorização do Bitcoin nesse momento, Fernando? Sem sombra de dúvida, a eleição de Donald Trump é o fator principal nesse momento, até por conta das políticas de incentivo que ele está trazendo ao Bitcoin, como você comentou anteriormente, a presidência da SEC, que será agora por Paul Atkins. Não somente isso, reservas de Bitcoin que ele pretende implementar dentro dos Estados Unidos, além de uma política regulatória mais favorável às criptomoedas. Porém, não somente isso vive o Bitcoin, muito pelo contrário. Apesar da forte alta que a gente viu desde novembro, desde a eleição do Donald Trump, o Bitcoin já entregava um resultado bastante interessante. Ano passado, o Bitcoin já entregou mais de 150% de alta. No começo desse ano, havia entregue mais 50% de alta. A gente passou aquele período de mais consolidação, como você comentou, entre maio, agosto, mas depois voltou a subir. Portanto, nós estamos falando de um ativo que nos últimos 2 anos valorizou 300% e 120% somente esse ano. Então, sim, o Donald Trump ajuda bastante, mas o Bitcoin por si só é um ativo que vem chamando bastante atenção. Ainda mais agora, superando a marca dos 6 dígitos, né, acima dos $100 mil, é o que chama muito a atenção dos investidores e acaba trazendo mais demanda para os ativos. Agora, ainda falando sobre essa valorização, eu quero entender contigo se como que o aumento também na adoção institucional, porque a gente tem visto várias instituições adotando
Bitcoin em investimentos, em reservas de emergência e por aí vai. Como que é esse aumento na adoção institucional e também os ETFs de Bitcoin influenciam nessa valorização da cripto? Ótima pergunta. Bom, esse é um dos outros motivos que ajudaram nessa grande explosão do Bitcoin recente. A gente teve a aprovação dos ETFs da Bitcoin, que são fundos de investimento listados em bolsa, que acabam trazendo muita facilidade para que grandes investidores institucionais, aloquem seu capital no Bitcoin. Então, essa foi uma mudança que a gente viu esse ano também. E não somente isso, nós estamos vendo empresas adotando o Bitcoin em seu caixa, como, por exemplo, a MicroStrategy, que foi a empresa que mais valorizou dentro do S&P 500 nesse ano, S&P 500 que também dá um ótimo retorno, mas a MicroStrategy foi disparada a ação que mais valorizou. É uma empresa que investe fielmente em Bitcoin, hoje é um dos maiores players de Bitcoin. Então, sim, essa adoção institucional acaba atraindo bastante dinheiro, estamos falando dos grandes players do mercado que mais têm capital para investir, e, consequentemente, acaba trazendo mais valorizações para a moeda. Em relação a essa valorização, né? Quando a gente tem altas muito significativas como essa, Fernando, é natural até, depois de rally, isso acontece também nas bolsas, a gente ver algumas correções. Inclusive, eu estou acompanhando aqui agora, o Bitcoin tem uma queda forte agora, 4,60%, voltou para casa dos 97, quase 98 mil dólares nesse momento, né? Quais indicadores técnicos sugerem ou sustentam a possibilidade de uma correção no preço do Bitcoin após esse grande rally? Ótima pergunta. O Bitcoin, como estamos falando, está num cenário extremamente favorável para longo prazo, né? Para o próximo ano, para os próximos 4 anos, no meu ponto de vista. Mas no curto prazo, o cenário é um pouco diferente. Inclusive, essa queda que você está vendo hoje não é nada comparado ao que a gente viu ontem à noite, onde o Bitcoin caiu mais de 15% em apenas 10 minutos. Uma volatilidade muito grande e comum no Bitcoin. Nós, investidores de Bitcoin, já estamos acostumados. Mas ontem o Bitcoin atingiu os 90 mil dólares. Pouco depois ele atingiu 103 mil dólares. Muito comum e no curto prazo aconselho vocês tomarem bastante cuidado. Um indicador que eu gosto de acompanhar bastante é um indicador chamado Realized Profit. Ele mostra a quantidade de lucro realizado pelos investidores de Bitcoin nesse momento. Nós estamos em um cenário extremamente importante. Isso porque há 2 semanas atrás, a maior realização de lucros de toda a história do Bitcoin aconteceu, mais de 10,5 bilhões de dólares. E ontem, uma das segundas maiores, mais de 9,3 bilhões de dólares. No total, nas últimas 2 semanas, nós tivemos aproximadamente 40 bilhões de dólares em lucro realizado no Bitcoin. Então, esse é um indicador que no curto prazo pode ser um pouco perigoso investir na moeda nesse momento. Agora, Fernando, o que diferencia essa alta, esse ciclo de alta do Bitcoin desse momento em relação aos anteriores, especificamente do que a gente viu acontecer em 2021? Com certeza, a adoção institucional pela moeda, por conta de ETFs, por conta de investimentos até em empresas que têm Bitcoin em seu caixa, como por exemplo a MicroStrategy, é uma política mais favorável ao Bitcoin. No ciclo passado foi marcado por muitas restrições ao Bitcoin, como por exemplo Estados Unidos e China. Agora esse ciclo me parece um pouco mais diferente. Os Estados Unidos já está abrindo mais um pouco as portas ao Bitcoin, outros países também. A China não muito, mas a China que também possui uma reserva de Bitcoin ali. Então, sim, eu acho que o que mudou muito do ciclo passado para cá é isso. A adoção não só institucional, mas de políticas favoráveis ao Bitcoin. E, Fernando, essas políticas monetárias globais, como a gente tem visto, né, ou seja, expectativa de corte de juros nos Estados Unidos ou de manutenção aqui no Brasil, alta de juros, enfim. Como que essas políticas monetárias globais e também como que essas taxas de juros e a inflação persistente a nível global, como que isso acaba impactando também a valorização da cripto? É muito importante acompanhar a taxa de juros para quem investe em Bitcoin. Isso porque ele é um ativo extremamente correlacionado ao S&P 500, por exemplo, que é a bolsa norte-americana, que aliás subiu 30% nesse ano, enquanto o Bitcoin entrega muito mais volatilidade, mas existe uma correlação. Se você colocar os dois gráficos um próximo do outro, vai ver que os movimentos são bem parecidos. Inclusive, essa consolidação que a gente viu no Bitcoin, no meio do ano, a gente também viu no S&P 500. E como a gente sabe, uma política de enfrouxamento das taxas de juros, a diminuição das taxas de juros, ela é muito importante para o mercado de renda variável, acaba atraindo muita atenção. Os investidores acabam enxergando um risco-retorno mais atrativo para investir em renda variável do que, por exemplo, na renda fixa. Isso acaba levando o Bitcoin junto a si. É muito importante notar que os investidores, especialmente os grandes investidores, ainda enxergam Bitcoin e as criptomoedas como se fossem empresas de tecnologia, ativos de tecnologia. E é por isso que a gente vê essa correlação muito forte com o S&P 500 e Nasdaq, por exemplo. Uhum.
Fernando, muito se tem se falado também, tem aqueles que são muito otimistas com o Bitcoin e tem aqueles que são mais pessimistas com a criptomoeda. Os mais pessimistas, inclusive, não veem apenas essa valorização com realmente a substância, uma valorização que tenha base para isso, mas eles apontam isso como sendo uma bolha nesse momento que se forma, ou seja, uma alta sem fundamentos da criptomoeda. Se trata realmente de uma bolha ou essa alta tem realmente fundamento para poder ser mantida nesse patamar? Confesso para você que eu invisto em Bitcoin e estou no mercado, inclusive trabalho com o mercado cripto desde 2018. E desde lá eu escuto que nós estamos numa bolha de Bitcoin. Então esse assunto de bolha ele vem à tona em todo o ciclo de alta do Bitcoin. Toda vez que o Bitcoin ele dispara, surge essa narrativa. E a gente vê esse ciclo se repetir ano após ano, ou melhor, ciclo após ciclo, geralmente é marcado após o halving. Então é comum, a gente vai ver a galera chamar de bolha o Bitcoin, o mercado vai entrar numa tendência de baixa daqui a algum tempo, como natural, o próximo halving vamos voltar a subir, o assunto de bolha volta, é natural. Por ser um ativo ainda novo e de pouco conhecimento do público geral, acaba criando essa narrativa de bolha, mas é um processo natural. Fernando, e sobre o halving, você até citou mais ou menos aí agora, né? Eu queria entender quais eventos futuros, tipo esse halving que a gente teve agora em 2024, pode acabar sustentando ou até mesmo ampliando uma alta do Bitcoin. O halving, que foi marcado ali próximo de março, abril desse ano, ele costuma ser o start do que a gente chama de uma bull run, que é essa pernada de alta que estamos vendo agora, essa pernada de alta agressiva. E lá é só o começo. Os meses seguintes ao halving são onde a gente vê as maiores valorizações do Bitcoin. Então ainda estamos nesse processo, estamos na famosa bull run agora. É muito comum, depois de algum tempo, vou utilizar como média dos ciclos passados, tá? Mas depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, o Bitcoin entrar numa fase de mais capitulação de dinheiro, de mais acumulação de capital, e a gente vê o preço caindo por um período maior. Até chega o próximo halving, que acontece a cada 4 anos, e o ciclo se repete. Perfeito, Fernando. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o analista da BitGet, o Fernando Pereira. Muito bom dia para você. Obrigado por sua participação, Fernando. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.